Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Belotti e estou aqui para o nosso terceiro e último encontro para falar a respeito do segundo Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania. Sim, a gente vai ter esse nosso último vídeo porque o Congresso chegou ao fim, 3 dias, e eu quero contar um pouquinho sobre como foi a programação desse terceiro e último dia. A começar por um painel em que foi discutido quais são os desafios da educação para o empreendedorismo no mundo atual. A gente contou nesse painel com duas pessoas que são bem importantes de eu contar para você. A primeira, o diretor regional de educação da região autônoma da Madeira, uma região aqui de Portugal, que é o Marcos Gomes. O Marcos ele trouxe um contexto em que a escola, na opinião dele, e para a região da Madeira, precisa preparar os jovens para os desafios do futuro e do presente sem esquecer, sem deixar de levar em conta que ele também precisa ser preparado para atender os próprios interesses, aquilo que ele sonha, aquilo que ele tem como objetivo e meta de vida. E aí ele trouxe 5 grandes desafios que, segundo ele, existem a partir desses dois contextos. O primeiro é personalizar. É um planejamento centrado no aluno e que tem como principal desafio, aí o desafio dentro do desafio, responder à diversidade, porque planejar centrado no aluno, personalizar, pensando no mesmo perfil de aluno, é muito menos desafiador, é muito menos difícil do que quando você tem cada vez mais uma noção de diversidade dos alunos, levando em consideração vários diferentes aspectos. Desde aspectos econômicos, sociais, raciais, de gênero, enfim, existem múltiplos recortes que podem ser feitos e que levam a gente a considerar que cada aluno tem uma especificidade, cada um desses grupos tem uma especificidade que gera uma complexidade para a personalização, mas que também gera muito mais resultado quando esse desafio é abraçado e solucionado. O segundo ponto, o segundo desafio que ele traz tem a ver com a qualidade e a excelência. E qualidade e excelência por uma ótica muito interessante que o Marco traz, que é de a escola como um lugar que permite aos alunos descobrirem a melhor forma como eles aprendem. Então, para ele, o grande desafio em relação à qualidade e excelência não é o ensino ter um padrão de qualidade e excelência para todos os alunos de uma maneira massificada, e sim de uma maneira que cada aluno, cada indivíduo descubra a melhor forma que tem de aprender dentro daquele espaço. E além disso também que permita com que eles saibam transformar ideias em ação. Então a qualidade e a excelência vem daí, do aluno que descobre como ele aprende e também como ele transforma suas ideias em ação. O terceiro desafio que o Marco trouxe é de inclusão e equidade. Quando ele fala de inclusão e equidade, ele fala de uma necessidade de construir na escola uma comunidade de inclusão que transborde para a sociedade e ajude na transformação social. A escola como um espaço onde essa necessidade que é social possa ser trabalhada e chegue à sociedade numa lógica de influência. O quarto desafio que o Marco levanta é o da colaboração, de entender de fato a educação como trabalho de uma aldeia inteira, entender como é necessário o trabalho, a colaboração de diversas pessoas, de diversos entes, para ter uma educação bem-sucedida. E por último, ele fala de organização, a necessidade de repensarmos os tempos, os espaços, as metodologias e os recursos para que a escola se transforme num ambiente de valor para o aprendizado. Toda essa organização orientada para criar valor para o aprendizado. Eu gostei muito dessa fala do Marco, que de fato leva a gente para o que é mais importante, né? Entender para que aquele espaço existe, para que aqueles tempos existem, para que aquelas metodologias e recursos existem, para criar mais valor para o aprendizado através dessas dimensões, através desse ambiente. E aí ele depois acabou compartilhando também um plano estratégico para a inovação educacional nas escolas da Ilha da Madeira, onde tem diversos projetos sendo desenvolvidos, como projetos com startups da Ilha da Madeira, projeto de autoeficácia para os jovens
e também um projeto chamado Preparando para o Futuro, onde eles têm a possibilidade de olhar para os seus sonhos. Além disso, o Marco também destacou a importância nesse plano, nessa estratégia de educação empreendedora, a necessidade de olhar para a literacia digital. Ele fala que o futuro, seja qual ele for, é digital, vai ser digital. Então, a literacia digital é fundamental nesse processo. Nesse mesmo painel, a gente teve a participação de uma brasileira, de uma professora do Instituto Federal do Pará, que compartilhou a sua experiência e que nos levou a pensar os desafios da educação por uma outra perspectiva. Se o Marco aqui estava trazendo desafios que ele considera, de alguma maneira, desafios universais da educação empreendedora, a Miranilde Oliveira Neves, essa professora do Instituto Federal do Pará, traz para a gente um desafio que é contextual e não menos importante, talvez tão ou mais importante que os desafios apontados pelo Marco, que é quando ela olha para a situação, para a realidade brasileira, para a realidade do Pará e entende que ali existem outros desafios que antecedem o desafio de despertar o potencial empreendedor nos estudantes. É o desafio de ver escolas sendo fechadas, de crianças trabalhadoras analfabetas, que ela relata o caso de vários alunos, né, que são trabalhadores que coletam o açaí e que ali fazem um trabalho que é fundamental para suas famílias, para o sustento das suas famílias e do próprio sustento, mas que ao mesmo tempo tira das crianças a possibilidade de sonhar e de construir o seu futuro, uma vez que boa parte delas, crianças, adolescentes, continuam analfabetas. Além disso, ela também aponta os desafios geográficos relacionados a meios de transporte no Pará, falta de investimento nos meios que existem, muitas vezes os transportes escolares sem combustível, e como que tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de pensar numa educação empreendedora. Quais são os seus desafios locais, regionais, que impactam de alguma maneira nos resultados que você pode vir a ter. Ela também falou a respeito do que o Instituto Federal está fazendo em relação a isso, né? Não só trazendo desafios, então ela também trouxe um pouco de respostas. Ela falou a respeito de 3 pontos principais: o incentivo aos egressos de cursos técnicos e de graduação para o empreendedorismo, a criação de projetos de extensão com foco no empreendedorismo e de uma incubadora de negócios. Então, aí 3 pontos que ela trouxe para mostrar que, para além de enxergar os desafios dos contextos regionais, é fundamental também oferecer respostas. A gente teve um momento no terceiro dia que foi super curtinho, viu, gente? O terceiro dia foi só a parte da manhã. Então, mas a gente teve um outro conteúdo no terceiro dia que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi um momento em que tivemos uma mesa com 2 Josés. Uma mesa que eles falaram a respeito da vida como escola empreendedora. O primeiro José, super conhecido por educadores no Brasil, que é o José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, uma escola muito conhecida, não só no Brasil e em Portugal, como no mundo, e do Projeto Âncora. O José Pacheco compartilhou algumas histórias de como a educação, a formação, olhando para sonhos, olhando para o desenvolvimento de jovens, de crianças, traz frutos. E aí ele trouxe uma história que ele considera uma história de empreendedorismo, do André Mesquita, que é um menino com 13 anos, que não sabia ler, que era apontado pelo relatório da instituição de ensino onde ele estava, como um aluno que nunca aprenderia a ler. E o José Pacheco, quando teve contato com ele, perguntou o que ele queria ser. E ele disse que queria ser um guarda-redes, que é um goleiro, né? O André Mesquita é de Portugal, e ele respondeu que queria ser um guarda-redes, queria ser goleiro. E o José Pacheco conta que eles não criaram, na verdade, um plano de vida para ele, que eles criaram e deram possibilidades e instrumentos para que ele fizesse isso, para que ele pudesse construir esse plano e pudesse alcançar esse sonho. E assim, fazendo dessa forma, o André seguiu por esse caminho e se tornou o campeão português de futsal
como goleiro da seleção de futsal. Então, só para contar um pouco, né, de como a gente pode fornecer instrumentos, pode fornecer conhecimento e pode criar uma jornada significativa de valor para que um sonho seja possível, né, de ser realizado. Uma outra história que o José Pacheco contou foi de uma menina brasileira que queria ser cientista, e esse sonho nasce a partir do momento que ela lê coisas sobre a NASA falando sobre a necessidade de investigarmos, explorarmos outros planetas, e aos 9 anos ela começa uma pesquisa a respeito do assunto e aos 13 ela vai para a NASA. Ela tem a possibilidade de ir para a NASA. E a terceira história que o José Pacheco compartilha é de uma menina de 9 anos que queria ser alguém que mudasse a sua própria comunidade, que pudesse denunciar as mazelas, as dificuldades, os desafios dessa comunidade. Ela queria ser rapper, porque ela achava que esse era o caminho que ela conseguiria fazer isso. E o José Pacheco pergunta para ela se ele poderia ajudá-la a ser rapper. Ela estranha, mas aceita, e a partir daí ele começa uma jornada com ela que principia de começá-la a ajudar a ler e escrever, porque para ser rapper ela precisaria disso. A menina se transforma numa rapper e hoje é uma rapper reconhecida regionalmente aqui no Brasil. Essas 3 histórias são muito interessantes e nos levam a entender a importância da educação empreendedora, dos frutos que ela pode gerar. E por outro lado, a gente teve a história de um outro José, o José Ferreira Pinto. José Ferreira Pinto, que é de Vila Nova de Gaia, a cidade que estamos, né, e onde aconteceu o 2º Congresso de Educação Empreendedora e Cidadania, e que é uma celebridade, uma pessoa muito importante localmente por ser o fundador da Pro Calçado, que hoje é uma das maiores empresas de calçado da Europa. E José Ferreira Pinto, ele contou a sua história da comemoração dos seus 80 anos, de como ele olha para trás e percebe que, para ele, a escola foi o próprio negócio, o empreendimento foi a escola dele para adquirir competências técnicas e competências comportamentais que o ajudam não só a tocar o negócio, como o ajudam também na sua própria vida e o ajudaram na sua própria vida. Duas figuras ali que contaram à sua maneira histórias diferentes, que se abraçaram ao final dessas histórias e que nesse abraço mostram pra gente como que existem múltiplos caminhos para a educação empreendedora, todos eles muito importantes e que são complementares, né? Como um símbolo desse abraço, desses diversos caminhos. Para finalizar, a gente teve o Jacinto Jardim, organizador do evento, compartilhando a Carta de Vila Nova de Gaia, uma carta que foi gerada a partir de todas as discussões entre as pessoas participantes e que eu gostaria aqui de compartilhar quais são os valores, quais foram as linhas de ação que foram geradas por essa Carta de Vila Nova de Gaia, para a gente finalizar então este último dia de cobertura. Mas antes de falar então desses 7 valores, essas 7 linhas de ação, eu só queria convidar você a continuar acompanhando a nossa cobertura, os desdobramentos da nossa cobertura através do Instagram, onde a gente continua produzindo posts e conteúdos a respeito, e também através do e-book que em breve a gente vai compartilhar com você com todos os insights e tendências que a gente captou durante o congresso. Bom, vamos lá então agora para a gente finalizar o nosso vídeo. Quais são as 7 linhas de ação? A primeira: todos os alunos e professores têm direito a conviver e aprender numa comunidade educativa, onde o acreditar em si e ter espírito de iniciativa motiva o pensamento crítico e a concretização de ideias. A segunda é: qualquer atividade educativa é entendida como uma estratégia para dar forma ao que de melhor sobressai em cada um numa lógica de diferenciação e complementariedade. 3. A educação, empreendedorismo e cidadania é o campo por excelência da humanização das sociedades, onde se potencia a realização pessoal, coesão social e territorial, sucesso organizacional e crescimento econômico. 4.
Habilitar a pensar, respeitar e criar em equipe constitui uma responsabilidade de todos os agentes educativos, líderes e decisores políticos. 5. Entre os resultados previsíveis da educação para o empreendedorismo e a cidadania, destacam-se os ganhos na capacidade de partilhar ideias, emoções e valores, de trabalhar em equipe, de lidar positivamente com o desafio do equilíbrio entre a vida pessoal, familiar, social e profissional, bem como os ganhos na capacidade de formar cidadãos e comunidades humanas positivas, democráticas e inclusivas. 6. Em Vila Nova de Gaia, sentiu-se que a Mãe Terra, onde o empreendedorismo não tem fronteiras, necessita que sejam construídas pontes para que a humanidade tenha futuro. E o 7. Os desafios da atualidade reclamam a proatividade de todas e de todos, nomeadamente em cada um dos lugares do mundo onde residem os participantes do 2º Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania. Aprovaram essa carta os participantes do Congresso de Gaia 2022. Ficamos por aqui com essa carta super inspiradora. Não se esqueçam de acompanhar os conteúdos que virão aí na sequência. Obrigado, até a próxima.